informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão ESBM, um programa da Escola Superior da Brigada Militar. Hoje comigo na banca, Major João Marcelo, que é piloto do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, e dois convidados, Coronel Jorge Dirceu Abreu Silva Filho e o Major Marco Antônio de Quadros Júnior. Coronel Dirceu, diretor do Departamento de Ensino da Brigada Militar, e o Major Quadros é o comandante da SFES Porto Alegre. Começamos então perguntando aos nossos convidados as suas trajetórias na corporação. Tá. Bom dia a todos, bom dia, João. Entrei na brigada em 93, né? A minha turma é a última turma de aspirantes da Brigada Militar, né? E nós, assim, gostamos de nos intitular, né? Porque entendemos que isso é um fato histórico. Formei em 96 e me formei e fui classificado por escolha, né? Aspirante no 15º BPM em Canoas, quando à época ainda o 15 BPM tinha como área de responsabilidade de Sapucaia até Guaíba, né? Então era uma área bem grande, o que há pouco tempo era o CPM, era só o 15 BPM. Dali eu servi 3 meses como secretário no antigo CRPO, hoje, né, CRPO do Vale do Rio dos Sinos, que a sede é em São Leopoldo na época, e de lá eu vim para o Batalhão de Operações Especiais, atual Choque, né, aqui em Porto Alegre, onde eu fiquei por 4, 5 anos. Dali fui para o 9º BPM, do 9º passei 5 anos comandando o pelotão de motos ali, né? Tive uma experiência na Penitenciária Estadual do Jacuí, chefe de segurança, que me engrandeceu bastante. Cheguei a ser subdiretor daquela casa. Dali vim para a inteligência do Estado-Maior, onde eu permaneci a maior parte da minha carreira. Fiquei 10 anos ali trabalhando no setor de operações e depois dentro também ali da agência, em alguns outros setores. E dali fui pro 15, né? E já chegando no final da carreira, então comandei o 15 depois do Coronel Pacheco, que foi o mais... que por mais tempo ficou naquela cadeira, né? Ficou por 5 anos. Eu quase consegui bater o recorde dele lá. Fiquei 4 anos na frente do batalhão. E dali eu vim aqui pro Departamento de Ensino, onde nós estamos até agora. Então foi uma carreira com não muitas unidades, mas com muitas oportunidades, né? Eu sempre tive por característica ficar bastante tempo, razoável, né? Em cada local. Então eu pude implementar projetos e desfrutar daqueles projetos ou daquelas mudanças que a gente implementou nos locais, né? E às vezes as pessoas perguntam, né? Qual é a melhor unidade para mim? A melhor unidade para mim foram aquelas que eu passei, e aquela que eu estou é a melhor no momento. Então eu sempre procuro fazer o local que eu estou, o melhor local da brigada no momento que eu estou. Sim. Major Quadros. Bom dia, Munhoz. Bom dia, João Marcelo. Bom dia a todos que estamos assistindo. Eu incluí na Brigada Militar em 2014. Né, fiz o curso superior de Polícia Militar, né, que dura até 2 anos, para quem não sabe. Fui o 01 da turma de 2015. Tive a oportunidade de escolher, né, e voltar para casa, no caso no litoral. Então fui servir no 8º BPM, fiquei lá por quase 6 anos, e aí chegou um momento que eu notei que as coisas estavam se repetindo, né, lá no 8º BPM, e eu entendi que deveria ter outras experiências, né, dentro da instituição. Logo em seguida veio um convite para o rodoviário, né, para o comando rodoviário, mais especificamente para o 3º BRBM, para assumir a 3ª companhia, que compreende todo o litoral norte. E também passei a responder, aceitei o convite, né? E aí passei a responder também pela 2ª companhia do 3º BRBM, que grosso modo compreende a Serra. Então, comandava as companhias do litoral e da Serra. Fiquei lá por um período e logo em seguida veio o convite para eu servir na APM.
veio um convite do comando para que eu pudesse auxiliar na formação dos novos capitães, né? Aceitei o convite e fui para o departamento de ensino também, aqui em Porto Alegre, né? Para pegar uma nova experiência também, né? Então já tinha passado pelo Polost, né? Pela especializado rodoviário, e aceitei o convite então para também ter a experiência no ensino da brigada. Então, servi na PM por um período e cerca de 1 ano mais ou menos veio o convite para eu servir então como comandante da SS Porto Alegre. E tô lá até então. Sou instrutor de tiro da brigada também. Ah, que bacana. Coronel, o senhor pode explicar para nós a estrutura do departamento de ensino? Hoje, a gente costuma falar depois do comandante, da estrutura de comando ali, né? Do comandante, subcomandante, do chefe de Estado-Maior que está acima, a qual nós estamos diretamente ligados. Eu sou o coronel da brigada que mais tem subordinadas, que mais tem unidades subordinadas sobre as suas responsabilidades, sobre o seu comando. Nós somos hoje, se contar o próprio departamento de ensino, nós somos 19 unidades. Nós somos 19 unidades. Nós temos 4 escolas de formação de soldados, 2 escolas de especialização, né, de habilitação de sargentos. Nós temos a Academia de Polícia Militar, a Escola de Educação Física, 8 colégios Tiradentes, o museu que também está ali sob o nosso guarda-chuva, o Instituto de Pesquisa da Brigada, que alavancou muito agora no último ano, no 1 ano e meio aí que a gente está ali à frente, que está o Michel à frente dele hoje, o Major Michel, e também o Centro de Formação de Condutores da Brigada, que também está sobre o nosso guarda-chuva. É um desafio grande, porque a gente trata com mais de uma secretaria, né? Nós não se reportamos ou prestamos contas somente para a Secretaria de Segurança, a gente presta também contas para a Secretaria de Educação, enquanto tratamos dos colégios Tiradentes. Então a gente tem essa... E também, às vezes, até para a Secretaria de Cultura, no que diz respeito ao museu. Então, nós somos ali multidisciplinares no nosso trato, né? Então, todo dia a gente tem N frentes de ataque, temos que estar preocupados com todos para que todos andem na mesma velocidade, aí no mesmo rumo. Mas é um desafio diferente, né? Completamente diferente para aquilo que a gente foi tratado e talhado durante toda a carreira. Então, acho que é um desafio a mais, e eu acho que isso é o que nos instiga e motiva, porque a gente precisa estar nos atualizando e estudando diariamente para não ser pego de surpresa, né? Então, todo dia tem um assunto diferente, uma coisa diferente. A gente não basta eu me preocupar só com o policiamento. E ali, inclusive, a gente brinca que nós estamos da preparação à ação, né? Então, eu estou preparando o policial. Nós não estamos afastados do policiamento, porque somos nós que preparamos os homens para ir para o policiamento, somos nós que pegamos as pessoas do policiamento e especializamos ela mais ainda para ela retornar para fazer o policiamento. E junto com isso, nós estamos preparando lá os filhos desses policiais, né? Estamos preparando, guardando a memória da história da brigada, né? E também fazendo um pós na questão do Instituto de Pesquisa ali, demonstrando que o trabalho de polícia ele não é empírico, né? Ele é totalmente baseado em pesquisas, em fatos científicos, né? Então, já passou o tempo, se algum dia foi, né? Aquele negócio do achismo, né? Que o trabalho de polícia era achismo. Não, hoje todas as nossas ações, tudo que é motivado do nosso equipamento, do mais básico à ação mais complicada, ela é feita através de protocolo, e esse protocolo ele foi baseado em um trabalho, né, científico, em um estudo de caso, em uma pesquisa, em um laboratório que foi empregado. Então, tudo isso passa ali pelo departamento de ensino. Sim. O departamento de ensino, a gente brigada, teria assunto para... A brigada é uma potência, né? Forma condutor, né? O CFC interage com o Detran, né? E ainda forma os pilotos, né? Toda a parte aeropolicial também a formação está ali no nosso... Nossa, lá na aviação da Brigada Militar também tem um centro de formação lá que compreende o departamento de ensino. É uma estrutura fantástica, né? Dá para dizer que o senhor faz a gestão de um grande complexo de ensino da Brigada, quase uma universidade, né?
Isso. Sim, com certeza. Porque tem de todas as formações, em todo o estado do Rio Grande do Sul, a sua área territorial vai de Porto Alegre à fronteira lá com, eventualmente, algum polo de ensino lá mais longínquo lá, que tem algum curso de formação, tem que reportar o senhor aqui em Porto Alegre, é bem... Sim, é muito grande, muita coisa mesmo. Mas hoje nós estamos com 2 editais abertos para concurso para capitão e para soldado, né? Então, o Major Quadros já trabalhou na PM, né? E agora está na Escola de Formação de Soldados. Sim. Como é que você diz para nós, assim, como é que funciona a estrutura da APM da SFES para os novos integrantes que chegam? O curso superior de Polícia Militar, né? Eu já não estou mais lá, né? Mas posso falar da experiência que eu tive. É um curso que ele demanda do aluno uma dedicação muito intensa, né? O candidato, né, que espera entrar, né, para as fileiras da brigada e ser um capitão, ele vai passar por um curso que dura até 2 anos, que tem diversas matérias, né, e ele vai frequentar esse curso na Academia de Polícia Militar, né? É um curso que ele tem diversas matérias, ele vai aprender as mais variadas áreas da instituição, né? E vai aprender a ser militar e também policial. Então, é um curso bastante... É um excelente curso, obviamente, né? Que vai preparar ele para exercer as atividades dele de comandamento, né? E é um curso que tem diversas matérias, né? Tiro, que é instigante, né? Isso para alguns alunos. Vai ter também aprofundamento nas disciplinas de direito penal militar, direito administrativo, né? Abordagem, técnicas policiais em geral. Então é um curso multidisciplinar, né? Que vai ser bem aproveitado dentro desses 2 anos. Sim. E para soldado, como é que você me diz assim, o dia a dia de um aluno soldado, já que tu está na escola ali, para esses candidatos que estão Para não perder o fio da meada ainda sobre o CSPM, se tu me permite, e aí só fazer uma correçãozinha antes do que tu falou, nós temos, na verdade, são 3 editais abertos, porque tem oficiais do quadro de saúde, oficiais combatente e do curso de soldado. Perfeito. E ainda e aí só para complementar a questão do curso de oficiais, né, nós fizemos uma revisão do atual currículo do CSPM, né? Então esse curso está em andamento, a gente está revendo inclusive o 3º e o 4º módulo, né? E hoje a gente não tem essa questão estanque aí, tipo assim, quanto tempo é o CSPM? E aí eu digo que erroneamente as pessoas falam em 2 anos, né? Na verdade a gente tem uma carga horária a ser cumprida. Essa carga horária ela pode levar 2 anos, geralmente a tendência é que ela leve 4 semestres, mas ela pode se estender um pouco mais, né? Hoje nós estamos com um projeto que já está implementado, porque de fazer com que o aluno saia, né? Que o capitão se forme já com algumas especialidades a mais. Já fazendo uma prospecção da brigada do futuro, né? A gente vai logo ali adiante se deparar com uma situação, a gente tem um quadro de oficiais diminuto, né? Aonde quanto mais preparado ele tiver, vai ser melhor, porque a gente vai ter ele mais tempo junto da tropa, mais tempo fazendo essa gestão, a execução. E nós percebemos que na época da minha formação, né, que era um outro tipo de formação, eram 4 anos de curso, né, agora se reduziu, e nós saíamos aptos a pegar o efetivo e fazer uma atividade física com a minha tropa, né? Nós saíamos aptos a pegar lá a minha tropa e ir para um stand de tiro e fazer um treinamento de tiro. Isso ao longo do tempo, né, se perdeu, né? E aí, tipo assim, hoje sabe que só pode fazer essa atividade física quem tem o curso de instrutor de saúde física na corporação, quem é membro da COPAF. Então, já para minimizar essa questão, o que nós fizemos hoje? Hoje, os alunos que estão em curso agora, né, e o projeto piloto começou esse ano, eles já estão fazendo concomitantemente com o CSPM o curso de instrutor de saúde física durante o CSPM, né? E nós temos um projeto que nós vamos tentar implementar
a gente já levou para análise do chefe de Estado-Maior, que é voltar com que o oficial ele tenha essa habilidade e essa potencialidade de ir por uma linha de tiro e fazer esse tiro básico com a tropa, para que a tropa não fique na dependência somente dos instrutores de tiro. Então, vai restar para os instrutores de tiro a formação, né, e a habilitação em novos armamentos, em bancas de tiro, coisa desse tipo, né? E aí, para os oficiais, de forma geral, eles podem pegar lá esses outros, né, que tiverem essa especialidade, e a gente não tem aí um nome para esse estágio de instrutor de tiro, não sabemos ainda como vamos denominar essa habilidade, mas a ideia é que ele saia também do CFO com essa potencialidade. Isso vai facilitar, vai nos facilitar no quê? Hoje nós temos a nossa previsão de curso de alunos, né? Somente nos cursos de especialização no Departamento de Ensino são mais de 10 mil homens, né? Então a gente saiu lá de menos de 1.000 por ano para mais de 10 mil homens com a quantidade de cursos que nós estamos oferecendo de especialização. E na grande maioria desses cursos, quase totalidade, tem tiro, né? Então, além desse tiro, nós temos o tiro do Plano Anual de Ensino Continuado, onde no mínimo 90%, 95% do nosso efetivo tem que passar por esse treinamento, mas todos os cursos de formação, hoje nós temos em curso de formação e habilitação 1.386 alunos, né? E aí vamos fazer ali uma divisão por 30, né? Em turmas de 25 a 30 alunos, e a gente sabe que aí nós temos uma grande dificuldade de linha de tiro e mais instrutor, né? São 2 instrutores de tiro para cada, no mínimo, 20 alunos, faltou instrutor de tiro. Sim. Mesmo a gente fazendo todos os anos, né? Cito, né? Acaba faltando instrutor de tiro, porque muitos instrutores de tiro são antigos, são coronéis, são talvez tenentes coronéis que estão em comando de unidade, que não conseguem se afastar mais para dar instrução. Então essa foi uma medida que nós encontramos, né, de minimizar essa situação e de não interromper esse treinamento, né, de fazer com que os oficiais já saiam. Então talvez o curso esse que a gente fala, né, que há 2 anos, talvez ele seja lá 2 anos e 15 dias, sei que há 2 anos e talvez em vez de 4, 5 semestres, essa possibilidade existe. Sim. Né, já para o próximo. E nós estamos, inclusive, revendo o currículo desse curso que vai entrar a partir do ano que vem. A gente fez uma reunião lá, né, e uma pesquisa, tipo assim, quais foram as deficiências desses oficiais que têm sido formados por último, né? E aí, com base nessas deficiências, a gente vai dar um jeito de potencializar, talvez revendo algumas coisas que tinha no currículo do antigo CFO, aonde nós preparávamos o tenente eminentemente policial, né? Então talvez seja isso que esteja faltando, porque hoje o aluno que chega, ele já tem toda uma carga de direito, uma carga jurídica, né? Então, tipo assim, tem muitas cadeiras, muitas matérias que são vistas ou revistas no curso, que elas podem ser, talvez, abolidas, porque ele já viu. Talvez só elas podem ser reduzidas só para fazer uma lembrança, né? Então, a gente está revendo essa questão, readaptando o currículo, para que ele saia de uma forma mais preparada realmente para a parte policial, para a parte de gestão da polícia, né? Porque no curso de Direito ele aprende toda a parte jurídica, né? Então, para nós darmos esse outro viés na formação do CSPM. Então, essa verdade que o curso são 2 anos não é uma verdade verdadeira, né? Sim, sim. Ela é tipo assim, tem base, na verdade tu tem data para iniciar o curso. Quando é que tu vai terminar? Quando nós conseguirmos completar a carga horária e tudo aquilo que nós entendemos que é importante para que o oficial saia bem formado, né? Mas ele vai ficar nesse limite aí de mais ou menos aí 4 semestres, né? Que é o tempo que a gente está julgando, 4 semestres e mais um pouquinho, que a gente entende que é o suficiente para formar um capitão. Lembrando que hoje o oficial ele sai formado capitão, na minha época ele saía aspirante, tenente, e a tropa ainda não conseguiu, não consegue enxergar para um capitão e distinguir se ele é um capitão novo, ele é um capitão moderno, ele Sim. é capitão. Então ele não tem o privilégio, né? E ele não tem ali o direito de errar. Ele Sim. tem que acertar, tem que decidir, tem que tomar as decisões, né? Nós implementamos, já faz uns 2, 3 anos aí, o Batalhão Escola, que você já deve ter ouvido falar, né? Que é um formato onde os alunos exercem as atividades eminentemente prática
dentro daquela função para a qual eles estão sendo formados ou habilitados. Então, os alunos do CTSP, eles, mesmo sendo soldados, eles exercem função somente de sargento, diferente do que se via no passado, né, onde o aluno oficial ia para a rua e exercia somente função de soldado, né, ficava com a mão para trás. Sim. O aluno do CBA, que estava se preparando para ser tenente, ele executava somente funções de soldado. O aluno do CTSP, que estava se preparando para ser sargento, também só fazia a função de soldado, né? Então, e coisas que ele já sabia fazer. Então, agora não. No batalhão escola, o aluno do CBF, ele exerce as funções de soldado, então ele já faz um estágio, né? Um aspirantado de soldado durante o curso. O aluno do CTSP, né? Habilitando para ser promovido a sargento, ele vai para a rua e ele já faz toda a parte de fiscalização, de documentação, exerce função junto ao Estado-Maior como sargento. O aluno do CBA, ele faz as funções de tenente, né? Então ele exerce eminentemente as funções de tenente, inclusive, se for o caso, ele acompanha sindicância e ele faz toda a parte de sindicância, ele não vai assinar, porque ele não tem, caso ocorra. E os alunos oficiais exercem as funções ali de capitão até coronel, né? São figuras fakes dentro desse batalhão, mas toda a parte da preparação, logística, até o emprego, é tudo com eles. Então, o departamento de ensino, a academia de polícia militar, os oficiais, eles estão só como orientadores, né? Então, todas as dificuldades ali que eles se deparam de conseguir transporte, conseguir recursos, conseguir alojamento, quando às vezes o emprego é fora aqui do município de Porto Alegre, conseguir armamento, colete, transporte, já falei, as instruções, a confecção dos mapas, das escalas, de resolver algum problema sanitário que ocorra, eventualmente ocorra com o soldado dele, né, o aluno, no caso, tudo fica a cargo dos alunos oficiais. Então, aqueles problemas que eles iriam se deparar somente depois de formado, eles estão se deparando agora. E esse é um caso de sucesso. Nós escrevemos para que isso não se perca ao longo da história, claro, e que isso se perpetue, porque nós entendemos como uma boa prática de aspirantado durante o curso, né, que nós conseguimos. Então, isso daqui a pouco seria mais um estágio de 6 meses que teria depois de formado, que nós estamos conseguindo colocar dentro do curso, né? Inclusive agora nós estamos trabalhando no Salt Summit, né? E aí cada dia, ontem foi o primeiro dia, hoje é o segundo, então, e amanhã, então cada dia tem um batalhão formado, então foram eleitos 3 alunos, cada aluno montou seu batalhão para o seu dia, né? E eles estão indo para a rua aí com, em média, 400 homens. Então, tipo assim, não sei se depois de formado eles terão isso sobre o comando dele, né? Mas eles estão tendo essa experiência e elas têm sido, todas elas, a gente tem tido excelentes resultados, inclusive da comunidade, né? E eles são instigados a fazerem um policiamento moderno, a sair daquela mesmice, né? De, somente colocar um PM na rua. Não. Eles potencializam o policiamento comunitário porque nós defendemos que o policiamento, ele na verdade, ele não deve ser feito de nichos fechados, né? Ele é o policiamento ostensivo. E dentro do policiamento ostensivo nós temos Patrulha Maria da Penha, nós temos policiamento comunitário. Todo policial, enquanto fazendo policiamento ostensivo, quando ele não estiver atendendo a ocorrência, ele está fazendo o comunitário, ele está atendendo também essa parte de Maria da Penha, ele está fazendo um patrulhamento escolar. Então, isso tudo nós estamos tentando sair desses nichos fechados e colocar tudo isso dentro do grande policiamento ostensivo, que é, né? E os alunos já estão abraçando essa causa, né? Estão entrando já nesse policiamento moderno que a gente chama, e eles já estão indo preparados já com esse planejamento, né? A gente teve agora no verão, em 2 oportunidades no litoral, e aqui em Porto Alegre também, na parte de aqui do Menino Deus, no Carnaval. E a receptividade da comunidade, inclusive, eles chegam a fazer falta, né? E a gente, durante o exercício, tem uma parte dos alunos que fazem a cobertura como comunicação social, para eles já terem essa experiência de media training, né? De media training. E eles, inclusive, dão as entrevistas, não somos nós que damos entrevista, são eles. O batalhão é de vocês. Às vezes eles até nos perguntam, coronel, o que eu faço agora? Assim, não sei. Tu me diz o que tu vai fazer e eu posso te dar um conselho aqui para ver se isso vai dar certo ou não, né? Por alguma experiência que eu tive, mas vai lá, tenta, porque esse é o momento deles errarem, deles experimentarem. Então, só para fazer, desculpa eu até me alongar, né? E eu já quero pedir desculpa para vocês, que eu sou meio preguiçoso.
Começo a falar e tenho preguiça de parar. Então vocês, por favor, me interrompam Não, e a gente aqui. percebe, coronel, e sabe que os colegas que foram agora lá para o batalhão de aviação, são do último curso de formação de capitães, a gente percebe essa mudança de visão. Eles já chegaram lá sabendo muito melhor do que eu cheguei à época, do que faz o P1, do que faz o P2, do que faz o P3, e já sabem fazer com muito mais facilidade coisas que eu encontrei dificuldade, que eu aprendi. Aprende, mas aprende na base do sufoco e tal. Chegaram já dominando. A colega que foi lá para trabalhar no P1 já domina o P1, já consegue lidar melhor. Claro, deve ter relação com esse trabalho já feito com ela ao longo do curso. Realmente a gente percebe essa mudança, né? Então o resultado já está em andamento, já é perceptível. Os colegas que foram lá para o P4 já dominam os processos com mais facilidades. Claro que já vem de uma geração também que já domina as coisas com maior facilidade, a questão da tecnologia, consegue absorver melhor as informações. A gente percebe essa mudança, sim, de perfil do recém-formado chegando na unidade, né? Eu fico feliz com esse feedback, João. E aí, inclusive, eu te falo só para... E eu vou parar de falar sobre isso, eu prometo. É a questão, tipo assim... até então, nós fazíamos estágios, nós íamos lá, passávamos 15 dias numa sessão, né, vendo as pessoas trabalharem, mas a gente não chegava a interagir, a se apropriar da atividade propriamente. E nessa atividade de batalhão escola, eles são obrigados porque eles não têm nada. Eles dizem, vocês têm que fazer isso. E aí a gente faz aí reuniões principalmente quando eles pegam alguns períodos ali de uma semana ou de 15 dias de batalhão escola, a gente faz algumas reuniões periódicas de governança para que eles também tenham essa expertise e esse hábito, né? Para que eles criem esse hábito. E aí a gente vai orientando e eles vão se adaptando, a gente vai cobrando, tá faltando isso. E eles têm uma capacidade de regeneração das coisas erradas, né? De correção de atitudes, de recuperação muito grande. Então a gente está acreditando muito nessa nova geração, nessas últimas turmas que estão se formando agora, né? E a gente tem percebido também uma melhora constante em todas as escolas, nas escolas de formação de soldado, de habilitação de sargento, no curso do CBA, no próprio CSPM, para que eles tenham saído cada vez melhor. Os oficiais que estão lá estão se atualizando, né? E estão crescendo também com isso. Tem sido muito bom. Me fez lembrar agora o capitão, acho que era Ibanez, do 11º BPM ali, eu fiz estágio ali, um gentleman, né? Não recebeu super bem, mas era bem como o senhor falou, a gente chegava lá, tava tudo à disposição, mas a gente não interagia, só olhava. E aí, claro, só olhando a gente acaba tendo uma absorção bem menor, né? Do que poderia ser feito, né? Então é uma mudança de paradigma e a gente percebe essa mudança em todos os sentidos no departamento de ensino, né? O IPBM hoje interagindo na questão de pesquisas, agora com a questão do doutorado e do mestrado que tem sido conduzido pelo departamento de ensino com avaliadores de Portugal, do exterior. Então a gente vê uma mudança constante, uma atualização continuada no departamento de ensino da Brigada. Fico, como membro da instituição, fico muito contente de ver isso. A gente hoje consegue enxergar o calendário para o ano seguinte. Isso é algo que há anos atrás a gente... que curso eu vou fazer ano que vem? Não sei qual vai sair. Hoje a gente, no final de um ano, já consegue vislumbrar, não, haverá... tem previsão no segundo semestre de 2025 o curso lá de Sequipla. Aí eu quero fazer. A pessoa já consegue planejar, não estarei de férias, vou fazer o processo seletivo, etc. Então, a gente tem tido um avanço significativo na área de ensino da Brigada. Sim, com certeza. A gente pensar na memória, né? O Instituto de Pesquisas da Brigada é o mais antigo do Brasil. Sim. Né? É uma coisa que foi fundada aqui e serve de base para muitas polícias que vêm buscar. E eu lembro que quando estávamos na academia, alguns pesquisadores da PUC ficaram encantados com a ideia de instituto de pesquisas, porque eles, vocês têm instituto de pesquisas? Sim, daí foram visitar e tal, tomaram contato com aquilo. Então é muito interessante, né, a gente ter essas situações em funcionamento. Mas retornando um pouquinho então, Major Quadros, descreve para nós um dia de um aluno soldado. Inicialmente é importante dizer que o curso
né, básico de formação policial militar, ele tem uma carga horária de 1.615 horas. Ele é um curso que possui 49 matérias e aproximadamente ele dura 9, 10 meses, né? Com variações conforme o coronel expôs, né? Então, isso tem que ser superado, isso tem que ser contemplado, né? Então, a rotina do aluno ela é bastante intensa, né? Bastante intensa. É um curso, é uma rotina que depende, né, da dedicação exclusiva, né, e integral do aluno. Então, a rotina básica do aluno é chegar na escola de manhã cedo, praticamente às 6 da manhã, né, estar pronto e normalmente sair quase 9 horas da noite. A rotina dele de horário compreende mais ou menos isso. E ainda tirar serviço, né, nos seus dias de serviço, né, todos tiram serviço, então cada dia está um pelotão de serviço. Então, tem dias que os alunos vão passar por toda essa rotina, das 6 da manhã até as 9 da noite, e ainda tirar o serviço, e no outro dia ter que estudar novamente, né? Então, basicamente, em resumo, né, a rotina dele, então, ele entra em forma de manhã cedo, faz as rotinas ali do corpo de alunos, né, as atividades de ordem unida, de marcha, de aprendizado da nossa ética, dos nossos valores, e instruções extracurriculares, né, para reforçar o conhecimento deles em algumas matérias que eles já tiveram curricularmente. E também de manhã, lá por umas 7h30 da manhã, inicia as aulas teóricas, né? E também tem aulas práticas dentro dessas 49 matérias. Então, vai até o meio-dia, praticamente isso. Tem o intervalo do almoço. Basicamente, 1h30 da tarde, eles entram em forma novamente, né? Também há aquelas rotinas de corpo de alunos novamente e posteriormente mais aula no período da tarde. Após as aulas, entra em forma de novo, é feita a leitura das escalas, das ordens em vigor e algumas rotinas mais que precisam no aquartelamento. Algumas instruções também, manutenção do quartel, né? Então é uma rotina bastante intensa e necessária, porque aquela pessoa, né, que saiu do seio da nossa sociedade, ela precisa ser preparada nesse período de tempo para ser a força da comunidade. Então isso não é simples, né? Isso é complexo. Então a gente tem que fazer isso acontecer. Isso depende de uma dedicação extrema também do efetivo, né, que compõe a escola, e também do próprio candidato e hoje aluno, né, da escola de formação. Então, basicamente, o curso ele é bem estruturado, né, compreende todas as matérias necessárias que ele precisa para sair um profissional competente e capaz de promover segurança pública. Então, mas depende dele toda a entrega, né? Então, aqueles que têm a intenção de fazer o curso e estão nos ouvindo, né? Se quiserem vir para a Brigada Militar, serão muito bem-vindos, mas venham com vontade. Venham com vontade e com dedicação, porque vai ser necessário. Há caso de reprovações? Sim. Há caso de reprovação por não atingir a média, né? A média do curso é 7, né? Em cada matéria, no mínimo, tem que tirar 7 para ser aprovado. Há casos de reprovação e também há casos de reprovação, infelizmente, por alunos que se machucaram, por exemplo, né? Tá lá fazendo uma corrida, torce um pé. Aí isso impossibilita eles de fazerem algumas atividades físicas, daí entram em restrição física e aí acabam rodando por faltas em determinadas matérias que exigem movimentação e eles estão impossibilitados. Mas a Brigada Militar proporciona que, nesses casos, faça o curso novamente. Então, não há prejuízo. E certamente também deve ter candidatos que acabam não se adaptando, né? É um período de maturação em que a pessoa pode chegar à conclusão, isso não é para mim, exatamente, não é a profissão que eu quero pro resto da minha vida, porque a pessoa vai mudar de vida, né? Exatamente. A pessoa, ela entra um civil ali e ela agora, a partir de então, vai ter uma outra formatação de vida, né? Vai ter que mudar toda a sua rotina pessoal, porque sua atividade profissional agora é outra. Requer alguns cuidados que outra profissão não exige, né, Quadros? Então... Exatamente. E isso acontece, né? Isso acontece. A nossa escola hoje conta com 197 alunos, né? Mas entraram 220. Então, houve
cerca de 21 desistências, né, desde o momento em que iniciou o curso. E pessoas que realmente, né, Chegaram à conclusão que não era para elas. Exato, chegaram à conclusão de que não era para elas. Ou né? até mesmo hoje com colegas vindo de fora, de outros estados, aí vindo muito longe, do norte do Brasil, do Nordeste, chega à conclusão que daqui a pouco morar pelos próximos 30, 35 anos num local isso também onde acontece. o frio é intenso, não é o melhor para sua vida, faz Isso, parte a distância, do processo, né? Saudade da família. É muito isso comum. tudo contribui. Viu agora, recentemente, o colega que infelizmente perdeu a vida numa ocorrência, era de outro estado, muito longe, era do Nordeste. Sim, então, Pernambuco. Soldado Nazário. Então, daqui a pouco ele chega à conclusão que a distância não é algo bom para si e resolve retornar ao seu estado, que faz parte também, né? Exatamente. O curso, algumas pessoas veem muitos filmes, né? E pensam assim, mas será que eu vou conseguir? Será que tem aquela instigação do pede para sair? Né? Não tem. Ou tem? Não tem. Lá não tem. Não é um curso de operações especiais, né? É um curso básico de formação policial militar. Então são impostas as dificuldades rotineiras, né? E para muitas pessoas, essas dificuldades já são extremas, né? Porque para ser policial militar depende de certas qualidades, né? E nem todos têm essas qualidades. Isso não significa que o policial militar é melhor ou pior do que as pessoas em geral. Mas o policial militar ele tem que ter características especiais. Ele tem que ser guerreiro, ele tem que ser resiliente, ele tem que ter um algo a mais para ter aquela capacidade de enfrentar o que as pessoas querem correr, as pessoas querem fugir. E o policial militar ele tem que ter aquele ímpeto de ir contra, né, a criminalidade, ir contra o perigo. Então isso exige, né, qualidades especiais. E muitas pessoas se deparam com essas dificuldades e veem, isso não é para mim. Ele vai brigar contra o próprio instinto, né? Maio do ano passado, diversos colegas perderam tudo e estavam lá trabalhando com a sua casa destruída, mas continuavam trabalhando em prol da comunidade. Então ele vai... Exatamente. Uma resiliência extrema, né? Tem que ser trabalhado isso ao longo do curso para ver se é realmente aquilo que ele quer para ele, né? Exatamente. Se tu permite, eu só dar uma complementada aqui na questão, até pegando um gancho do que o João falou sobre o pessoal de fora. Hoje nós temos um grande número, né, de alunos oriundos de outros estados, né? O próprio João, né? Oriundo de outro estado, né? Eu vi morar. Depois que eu fiz concurso para brigada. Não era concurseiro. Mas o pessoal vem de fora e principalmente o pessoal do Nordeste, eles acabam até esse período de adaptação sofrendo muito, né? E realmente quando bate o frio, o nosso frio ele é diferente do frio de todo o resto do Brasil. E isso faz com que muitos quando agora ainda não fez frio, não está frio, e os alunos lá em Osório, a gente tem uma boa quantidade de alunos de outros estados e eles já querem usar jaqueta, né? Já foi autorizado, eles estão usando camisa térmica porque começou ainda a dar uma amenizada no calor e eles já estão com frio, então é bem complicado. É uma mudança de paradigma, né, Coronel? Isso, bem complicado. Perceber que mudou o perfil do nosso colega que está ingressando, né? Isso. Ele vem de outro local que ele não está adaptado. Até a cultura, né? A cultura de tratamento, a cultura de receptividade, a cultura o falar, isso tudo é diferente. Gírias são diferentes, né? A gente sabe que o gauchês aqui, a gente tem todo um linguajar peculiar, né? Até ele aprender o que significa cada bai, cada tchê, né? Para ele isso até é complicado. Às vezes a gente fala em lomba e eles ficam, vamos subir aquela lomba hoje, e eles não sabem o que é lomba. Então tem todas essas peculiaridades que passa sim por uma adaptação, né? E muitos desses nossos candidatos, a gente se depara lá na chegada, a gente vê candidatos chegando aqui com uma sacola de supermercado, uma pastinha com os documentos embaixo do braço, e na sacola dele tem uma muda de roupa, né? E assim eles vieram com a cara e com a coragem para ser soldado da Brigada Militar. Então a gente se depara com essa situação. E só para complementar também a questão, hoje o curso, desde 2023, a gente vem alinhando a matriz, né, do curso. Então nós estamos alinhados com a matriz nacional, certo? Então a Brigada Militar está alinhada com a matriz nacional. Nós temos uma carga horária maior do que é prevista na matriz nacional, porque a gente tem uma quantidade maior de cadeiras
em que buscam a proteção da pessoa, certo? Então a gente tem uma carga horária maior de direitos humanos, a gente se preocupa hoje com a abordagem de pessoas vulneráveis, a gente se preocupa hoje, e tem isso tudo incluso, né? De comunidades de maior vulnerabilidade, essa questão aí de proteção à comunidade escolar. Então, tudo isso foi incluído no nosso currículo, né? E fez com que aumentasse a nossa carga horária. E sobre ali, tu fizesse um comentário, né? E as pessoas têm esse costume, e essa foi uma mudança de conceito que nós fizemos lá nas escolas, aonde a gente salienta que o B do curso do CBFPM, o B não é de brabo, não é um curso de brabo de formação policial militar, não, é um curso básico. Então, o que é o básico? O policial ele tem que estar apto a atender as diversas ocorrências demandadas no dia a dia da comunidade. Isso é para isso que se destina o curso básico de formação policial militar. Depois, se ele quiser ter alguma especialização, aí depois de formado, depois de um tempo, ele escolhe lá o que ele tenha uma aptidão, e aí ele vai fazer curso do choque, vai fazer curso do BOP, curso do regimento, o curso aéreo, tripulante operacional, que talvez seja, acho que o curso mais brabo que tem, né? O tripulante operacional, porque... Eu acho que só tem 3 agora no curso. Né? Porque o pessoal tem que saltar, tem que nadar, tem que ter coragem de pular lá de cima, que às vezes o pessoal acha que é só andar de aeronave, só vai voar, né? Vai ser só ser Top Gun, jogar futebol Andar americano na beira da praia. Ray-Ban motão e jaqueta de couro, mas não tem nada disso, é sofrido, né? Pra até poder andar assim é sofrido. Então é bom sempre a gente salientar essa questão do curso básico, e o pessoal desiste, né? Desiste por N motivos. Existe uma portaria de ensino hoje que regula, e a gente está aperfeiçoando ela, quanto a essa questão aí dos desligamentos, da reprovação. Tem a comissão do estágio probatório, que está bem forte, bem atuante, né? Nós resgatamos e estamos, inclusive, escrevendo ali toda a rotina e todos os procedimentos que essa comissão tem que atender. Então, hoje, todo aluno que ele é reprovado ou desligado do curso, antes eles eram desligados e permaneciam nas escolas, né? E aí nós tínhamos alguns alunos que chegaram a ficar muito tempo nas escolas. Então a gente adotou, já desde a época do Coronel Luigi, quando estava à frente do departamento, hoje todo aluno que ele é reprovado, né? Ele, ou por algum motivo ele perde o curso por questão de lesão, coisa assim, ele vem e aguarda até o próximo curso no departamento de ensino. Então, ele não fica na escola, ele vem para o departamento de ensino, e aí quando é aberto um novo concurso, ele entra naquele concurso, faz a escolha da escola, e aí ele vai para o próximo curso. Então, tudo isso está bem regulado. O aluno, quando se apresenta, ele recebe um manual do aluno. A gente tem a chamada Semana Zero, né? Que é uma semana de adaptação, onde nós apresentamos ao aluno os limites dele, e mostramos para ele que ele é capaz de ir muito além daquilo que ele acha que ele é capaz, né? Mas muito longe do que aquilo que é visto em filme, né? Não tem nada dessa questão aí, até porque a nossa formação é, sim, uma formação humana de policial militar, porque nós vamos tratar com seres humanos, né? Então, é longe do que as pessoas têm um imaginário, né? Aquilo ali realmente é algo de ficção, talvez... alguma tropa especializada faça isso, mas no curso básico isso realmente não acontece. Sim. A gente via há um tempo atrás a dificuldade de alguns que vêm de fora do estado em simplesmente cantar o hino rio-grandense. Sim. Porque eles nem sabem o hino do estado Quando eu fui deles. entrar, tu já me deu bizu, né? Ô, João, decora o hino Decora aí. o hino. Aí eu cheguei no primeiro dia ali na Sargento Witt, já tava na massa, né? O Munhoz que me deu bizu. Vai cantar muito, né? Porque é questão cultural, né, Corona? Sim. Nós aqui não somos orgulho melhores, mas aqui somos é diferentes. diferente. Exato. São diferentes, né? Perguntar para ele qual o hino do teu estado. Né? Eu sei que tem, mas nunca... Não fui instigado a cantar o hino. E agora... Me perguntaram bastante lá se eu sabia. O hino do Rio? Claro. Sabia? Não, claro que não. Nós Do verificamos Rio Grande do isso. Sul, eu sei, do Rio Grande do Sul eu sei de cor e salteado. Nós verificamos isso Aprendi com que frequência. foi fácil, né? Eu lembro quando eu cheguei, a época era o Capitão Feoli,
Capitão Freitas, que tá na ONU agora, e o Capitão Araújo. E aí me cobraram indo do Rio Grande do Sul, eu sabia de cor e salteado. O Munhoz que me deu o bizu agora. Muito Dá pra bom. falar, né? Mas passado aí alguns anos, o Munhoz que me deu o bizu aí, já falou, decora. Sim. Mas, Coronel, uma situação que está acontecendo agora, que está repercutindo bastante no país, no Brasil e no mundo, é a série Adolescência, que está passando no Netflix, né? Falando sobre bullying, cyberbullying, enfim. Como é que o Departamento de Ensino vê essa questão baseado nessa repercussão da série Adolescência? Nós já vemos trabalhando essa matéria, né, de bullying, e na verdade isso não é algo que surgiu agora, mas isso é algo que veio à tona com a série, né? Então, tipo assim, isso talvez tenha se tornado no senso comum ou em toda a população, mas na comunidade escolar isso é algo que já vem sendo trabalhado, né? E como a gente tem essa proximidade com os colégios Tiradentes, com toda a rede, e o Colégio Tiradentes, semana passada, nós tivemos no encontro Conexões dos Colégios Militares, né, em São Paulo, e nós percebemos que a rede, e a gente até nem pode ser chamado assim, né, porque nós somos escolas públicas, mas nós gostamos de nos denominar, porque nós conseguimos fazer com que todas as escolas hoje estejam espelhadas e andem da mesma forma. E nós percebemos que o Colégio Tiradentes da Brigada Militar, ele está muito bem e muito à frente de todas as outras, ou da grande maioria dos outros colégios do Brasil, né? Do Brasil. Então, na questão de organização, na questão de identidade visual, na questão de tratar esses assuntos, né? Então, a gente tem nos colégios, né, como tu me perguntou, todo um acompanhamento pedagógico, né, e dos comandantes trabalhando. A gente tem uma certa facilidade que, como o nosso colégio, ele tem, todos os colégios, né, ele tem aquela questão da disciplina que ela é imposta aos alunos, né, e eles acabam depois servindo de espelho para os outros, então eles cobram, né, eles cobram isso dos outros e eles acabam virando uma família, né. O que nós temos muito presente nos colégios Tiradentes é a presença da família fazendo parte da administração, fazendo parte da vida cotidiana da escola. E isso eu acho que afasta bastante essa questão do bullying. Nós temos alguns alunos especiais, né, que mesmo esses alunos especiais, eles são acolhidos de tal forma que a gente não tem notícias dessas questões. Nós temos alguns problemas pontuais, mas é algo que não consegue se avolumar, né, porque logo em seguida ele é detectado, ele é interceptado e já é corrigido, né? Então, às vezes tem medidas educativas que se faz e está regrada no colégio, então isso dentro das escolas, das nossas escolas, né, de ensino médio, a gente conseguiu resolver essa questão. Em âmbito de Brigada Militar, né, nós temos, como eu já falei aqui, o Plano Anual de Ensino Continuado, e aí através do IPBM, no qual o Major Michel, ele faz parte de um escritório que foi fomentado ali pelo Departamento de Ensino através do Instituto de Pesquisa, que é de abordagem a pessoas com maior vulnerabilidade, também na questão de preconceito racial, de preconceito de discriminação, né, racial e de religiosidade. Então, e ele também pegou essa parte, né? Então ele implementou isso de como nós tratarmos isso quando nós nos depararmos, quando nos chamarem, até porque a gente sabe que essa questão de bullying, ele pode levar a uma ação extremada de violência nas escolas, né? E nós temos em especial no mês de abril, nós estamos agora com uma operação Escola Segura, né? Isso é feito anualmente, todos os meses de abril, em razão de alguns eventos ocorridos no passado, e isso está relacionado com isso. Então, tipo assim, a Brigada Militar, ela está, às vezes, até na vanguarda do país, né, porque a gente acaba sendo precursor em algumas ações que são copiadas por outras polícias, né, que nos tem como exemplo. Então, essa questão, ela está
ela não está resolvida, mas nosso efetivo está muito bem instruído, né, e sabendo o que fazer quando se depara com esse tipo de situação nas escolas, tanto na nossa comunidade escolar, a interna, né, na rede Colégio Tiradentes, quanto no atendimento de ocorrência para o nosso efetivo. Sim. A gente vê que a Brigada Militar recebe hoje, né, o concurso para soldado nível médio, a exigência de nível médio, né? O último concurso, né? O último de nível médio, né? Mas a gente percebe que muitos entram com graduação. Eu lembro que eu ministrei instrução há uns anos atrás e na sala de aula um aluno estava terminando o mestrado, com o máximo 25 anos, né? Ele entrou com 17 e aí fez a graduação e estava cursando mestrado. Então a gente tem uma tropa muito qualificada, né, hoje, sem a exigência do nível superior, que ocorrerá em 2027. Sim. Né? Percebe isso, essa mudança, Quadros, de qualificação nos alunos? Sim, percebemos. Há um grande número de alunos que têm formação superior, né? E isso ajuda muito a instituição, né? E inclusive ajuda muito a própria escola. Temos alunos arquitetos, já passaram pela escola, né, também, e atualmente também temos engenheiros, instrutores já profissionais de saúde física, né, enfermagem. Então tem diversas formações que acabam nos ajudando e também demonstram, né, o nível mais elevado do efetivo que está entrando na nossa instituição. Realmente isso existe. Não, e tem colegas que já entram bilíngue, trilíngue, Sim. sabendo a linguagem de sinais, então já entra com outro perfil. Exatamente. Que acaba contribuindo também na evolução da instituição. Então, hoje a gente faz um evento internacional em Porto Alegre e o nosso policial militar, ele está lá nesse evento servindo de intérprete para pessoas com deficiência auditiva de outro país estrangeiro que fala inglês, francês, italiano. Isso a gente percebe uma qualificação. Ilustrando isso que tu está falando, João, se tu me permite. E aí, de novo, né, pego de surpresa que fui. Nós temos trabalhando agora no Salt Summit, entre os alunos, 31 militares, somente de uma escola, que falam outra língua, né? Então, nós temos 18 militares que falam fluentemente inglês, 3 inglês e espanhol, 1 fala inglês, espanhol e francês, 1 inglês e alemão, 7 que falam fluentemente espanhol e 1 que fala somente alemão. Português e alemão, né? Senão nós já estamos no coisa. Mas todos eles falam fluentemente, então eles já estão sendo utilizados, inclusive, no Salt Summit, né, para fazer essa interlocução. Então, tipo assim, eles já entram hoje com um nível muito maior. Isso facilita para o instrutor, né? E também é um desafio para o instrutor, porque ele não pode mais falar qualquer coisa, né? Na verdade, hoje em lugar nenhum, porque com acesso lá à inteligência artificial, com ferramentas de pesquisa, né? Então, o aluno, ele fala uma coisa, ele sai da aula, ele já vai pesquisar, já vai ver se é ou não. Então, isso é bem desafiador para os nossos professores. O instrutor que chegar lá achar que não vou falar alguma coisa em inglês aqui, que ninguém vai saber o que é. Uma correção. Vou corrigir até o acento do... O acento deu um problema aqui. Só tá falando meio que nem o Joel Santana aí, pra melhorar. Deixa eu falar uma coisinha sobre o curso, que eu acho que isso é uma coisa importante, que foi uma deficiência que nós corrigimos de cursos anteriores, né? E aí até a gente tinha uma brincadeira na brigada que a cada término de curso o nosso comandante ele tinha uma dificuldade. Isso é uma piada interna, né? Então, para aqueles que são internos vão entender, os de fora entrem e vocês vão entender também, né? Que a NASA fazia a convocação de vários brigadianos, né? Porque eles eram alunos com nota acima da nota, a média acima da nota 10, Sim. né? 9,999. Não, mas esse 99 aí, ele já não era considerado já o top. O top era o 10,5, né? Então a gente tinha esses alunos 10,5, né? Nós chegamos a ter isso. E aí hoje, o que nós fizemos para corrigir essa situação? Hoje, nós garantimos, e eu afirmo, tá? Nós temos hoje 2 cursos em andamento, né? Um que se forma no meio do ano e outro que se forma lá no segundo semestre, lá outubro, novembro, né? Então, tem em Porto Alegre 2 escolas, a escola do Quadros ali, que é a SFES Porto Alegre, na frente da academia, ela está correndo de forma simultânea com a SFES em Osório,
e a escola lá da Zona Sul, que está correndo simultaneamente com Montenegro. E essas duas escolas, né, elas correm em ciclos de forma simultânea. E as instruções que estão sendo efetuadas aqui em Porto Alegre são as mesmas instruções dadas lá em Osório. Como é que eu posso afirmar isso? Porque hoje o instrutor, né, o professor da escola, quando ele vai dar a aula, ele recebe todo o material pronto. E aquele material é o material obrigado a passar em sala de aula. Ele pode fornecer mais informações do que aquilo, mas ele não pode deixar de passar nada do que aquilo que é obrigatório. Então ele já recebe o slide pronto, o material que vai ser entregue em sala de aula. O aluno recebe isso no primeiro dia de aula, tem a pasta ali com a matéria tal, o instrutor lá é o Munhoz, ele recebe todo o conteúdo. E o instrutor chega e só vai ter que comentar sobre aquilo ali, né? E a prova, como funciona a prova? Até então, quem fazia a prova da sua turma era o próprio instrutor. Hoje, quem faz a prova de tudo é o DE. Então, sou eu que faço a prova. Então, o instrutor... E aí, com isso, eu consigo aferir se o instrutor é bom, se ele está passando bem a matéria, né? Ou se o instrutor não está passando bem a matéria. E nós já temos casos de mais de um instrutor que foi desligado do corpo de instrutores, né? Porque nós queremos que somente os melhores estejam... e é bem tranquilo isso. Às vezes a pessoa sabe muito, sim, mas ela não tem aquela habilidade de passar, né? Nós estamos recebendo agora, e vou fazer um parênteses, duas pedagogas ali no departamento de ensino, que a missão delas vai ser assistir às aulas para dar esse feedback para os instrutores, para que a gente possa fazer essas correções, né? Então a gente está fazendo esse melhoramento, nós estamos pegando cases e casos aí de boas práticas de outras escolas privadas e de outras escolas militares para implementar aqui para potencializar o nosso estudo. Então, além dessa questão de todos terem a mesma aula, a prova ela é feita no mesmo dia, no mesmo horário, em todas as escolas, na forma virtual, né? Então, o aluno vai lá, abre o seu notebook e aí abriu a prova e ele faz a prova. Quando termina a prova, o último terminou a prova, todos já têm a correção, a sua nota. Então, hoje tudo é muito rápido, né? A prova é randômica, eles não vão conseguir um copiar do outro, porque a minha questão 1 pode ser a tua 5, pode ser a tua 7, né? Interessante. Então, a gente conseguiu fazer isso. Existe a fiscalização, né? Também na Existe, sala, né? Existe uma fiscalização na sala. Tem alunos que tentam ludibriar, esses são desligados, né? Então, quem vem com essa intenção, e a gente todo dia está aprendendo alguma coisa e está proibindo alguma coisa ou melhorando os processos para que esse tipo de ação, infelizmente, às vezes as pessoas desavisadas, né, acham que ainda estão no mundo civil, mesmo lá não deveriam fazer, mas aí eles tentam fazer aqui e aí isso infelizmente dá desligamento. Ele perde o curso se ele for pego fazendo esse tipo de ação, né? Então a gente afirma que hoje nós temos a mesma formação em Osório, em Porto Alegre e Montenegro. A mesma formação. Hoje todo soldado da brigada está saindo com a mesma forma, né? Há um tempo atrás, infelizmente, não era assim. O instrutor tinha matéria, mas ele não falava a mesma coisa, porque é ele que produzia todo o seu material. Hoje não. Eu produzo o material, todo o material, o DE entrega, e aí ele vai lá e todos falam a mesma coisa. Todos têm o mesmo slide, todos veem a mesma figurinha, o mesmo vídeo, todos têm o mesmo conteúdo para estudar. O instrutor, ele leva só o conhecimento a mais. Isso facilita até para o instrutor, né, Coronel? Antigamente tinha um Munhoz ali que preparava um slide com animação e tal, e tinha um João Marcelo ali que chegava ali só com a oratória ali dele. E filmezinho. O filme. Tal. Então agora a gente consegue ter uma padronização, facilita para o instrutor, eu acho que é muito melhor. E com isso, nós já percebemos que nós não temos mais aluno nota 10, né? Não temos mais aluno nota 10, e existe uma equidade, né? No último curso de formação, os 10 primeiros, 5 eram da escola aqui do Quadros e 5 eram da escola de Osório. E eles estavam se intercalando entre eles. Então a gente já viu que não existe mais aquele que é só aquela escola daquele instrutor, né? Então nós conseguimos realmente fazer uma média e aqueles alunos bons é que estão se destacando. Aí é o talento individual de cada um. Individual. E nas matérias práticas, daqui a pouco vocês estão pensando, e como faz nas matérias práticas? O instrutor dá aula, mas ele não aplica avaliação. Nós formamos uma banca, né? Aí o João Marcelo, lá, instrutor de tiro, dá as aulas de tiro, mas é o Quadros que não é instrutor da escola. Ele e o Dirceu vão lá para a escola e eles passam lá uma semana aplicando, a mesma banca aplica avaliação em todas as turmas.
assim a gente garante que é a mesma avaliação e tu não tem aquele vínculo com o aluno, né? Se eu ficar dando aula um mês com o aluno, eu sei que aquele aluno tem uma certa deficiência e eu não estou dizendo que isso ocorre, mas pode ocorrer daqui a pouco. Não, eu vou relevar o tiro, ele talvez não esteja muito bem. Aí a gente não tem isso aí. O negócio é totalmente técnico, né? Sem emoção, como a gente fala, né? É uma avaliação sem emoção técnica, tanto no tiro quanto na avaliação física, né? Que também sai uma banca e com isso também eu consigo detectar se o instrutor de tiro está ensinando o que tem que ensinar, né? Porque não é porque eu sou instrutor de tiro quer dizer que eu sei ensinar tudo. Daqui a pouco eu estou ensinando da forma errada. Eu preciso, às vezes, passar por uma reavaliação. E nós estamos fazendo, inclusive, com isso, nós estamos tendo um feedback maior de todos esses professores, todos esses instrutores, todas essas matérias, né? Então, a gente está melhorando processos a cada curso e a gente entende que a gente está chegando num nível de excelência assim, muito bom, né? A gente tem tido um retorno tanto dos alunos quanto daqueles professores que são engajados realmente, né? Dessas ações positivas que a gente conseguiu implementar no departamento de ensino. Mais uma vez, a instituição na vanguarda, né? Acredito que no Estado seja modelo para os demais órgãos aí na questão da formação do seu próprio material, recurso humano aí, com a qualidade, a certeza, uma certificação bem... A Polícia Civil hoje, ela já está tentando, a delegada Elisângela, que é a diretora da escola, né? Ela vem aqui para pegar essas boas experiências, inclusive eu já tive a oportunidade de palestrar ali, já em todos os cursos delegados, a gente tem ido levar a nossa experiência para eles, e ela tem se apropriado aqui de várias boas práticas nossas, inclusive nós já emprestamos para eles a nossa plataforma Moodle, né, do EAD, para eles fazerem essas avaliações também dentro da nossa plataforma, porque eles gostaram dessa, pela celeridade, pela velocidade, tu não tem mais papel, tu não tem mais aquele risco daqui a pouco de tu estar com a prova aqui, alguém vê, faz no computador, não, bota os bancos de questões lá, né, a gente tem um banco de questões, seleciona, é uma pessoa só que seleciona de forma aleatória, né, conforme o nível de dificuldade, a gente está ampliando, agora a gente está trazendo aí um programa que é uma ferramenta que é utilizada nos colégios Tiradentes, eles estão adaptando para nós tentarmos colocar no nosso ensino, onde a gente vai selecionar se eu quero tantas questões difíceis, médias e fáceis, e aí ele vai puxar do banco, né, para fazer essa questão. Então, a gente tem ainda alguns projetos, né, a gente não pode parar. Então, a gente tem faz bastante... Nas bancas que a gente, lá na aviação, tem que se submeter na ANAC, ela já faz isso, ela busca lá no banco 20% de questões médias, 10% difíceis. É bem interessante. Muito Essa legal. evolução ela é muito interessante. Eu participei da confecção de algumas matérias dessa matriz curricular que o senhor implementou, né? Estava na ativa e ficou muito padrão. Eu lembro que no curso nós tínhamos a minha sala, tinha um instrutor, a do lado tinha outra, e a nota era muito diferente. Aí os alunos conversavam, né? Não, mas aqui funcionou assim. Não, mas na minha não funcionou. Então, eu acho que tem que nivelar, né? Tem que nivelar. O policial, ele tem que sair falando a mesma língua, né? Exato. Para facilitar no dia a dia. Mas, coronel, com relação à formação, ok, e com relação aos nossos PMs que já estão na tropa, né? Essa questão de manter a qualificação, de fazer, a gente chama de PAEC, né? Plano Anual de Ensino Continuado. Isso. Como é que ele está transcorrendo no nosso dia a dia? Hoje, o Plano Anual de Ensino Continuado, a gente também, nós estamos todo ano verificando ali o que é necessário e o que não é tão necessário. Então, todo ano a gente implementa alguma coisa nova. Nós estamos usando a plataforma também para fazer essa parte EAD. Então, hoje a gente tem alguma coisa que é presencial e o que pode ser no ambiente virtual, nós estamos fazendo no ambiente virtual e tem dado muito bom, até porque aquele conteúdo ele fica à disposição ad eterno para o soldado, né? Então, a gente tem excelentes videoaulas, né? E nós estamos melhorando. A gente começou o primeiro, eu costumo brincar, né? Que a gente começa de uma forma caseira para mostrar que dá certo. E aí as pessoas compram a ideia e nós vamos evoluindo. Então, hoje nós já estamos fazendo em estúdios, né? Muito bem editados. Ontem, numa reunião ali que tive com o subdiretor
e com a Major, que é a chefe da divisão de logística e orçamento, da possibilidade de nós construirmos um estúdio, né, na academia, para nós termos essa questão ali do pessoal ir gravar lá e a gente ter todo esse material de edição, porque é algo que eu acho que isso a gente não pode perder, não pode mais voltar atrás. Claro. A gente só tem que... porque esse estúdio ele pode servir assim como uma videoaula, como daqui a pouco para uma instrução, para uma videoconferência, né, até para uma palestra do comandante com toda a Brigada Militar, né? Então a gente está evoluindo para isso. Nós temos excelentes vídeos ali sobre direitos humanos e tudo a gente tem fomentado nos instrutores, e eu faço aqui eu cito 2 aqui que se dedicam muito com isso. O Major Ricardo, que tem excelentes vídeos gravados na área de direitos humanos, no atendimento de ocorrência, e ele fala uma linguagem muito fácil, muito prática, citando exemplos práticos do PM, apresentando a ocorrência na DP, de como deve ser descrito na ficha de ocorrência, né, de como deve se proceder no momento da abordagem. Então, ele é sempre muito feliz nos exemplos e no vídeo dele, né? Ele tem todo uma didática do se comportar à frente da câmera, né? Invejável. O Major Marubim também, sempre muito feliz na colocação. Inclusive, o ano passado, infelizmente, né, fizeram um recorte de um vídeo onde, no final, ele, na maior das boas intenções, ele trouxe ferramentas que poderiam ser utilizadas por policiais, e aí numa demonstração até foi meio que alvo de brincadeira, né? Mas infelizmente a gente tem essa cultura que, graças a Deus, nós estamos perdendo, né? Os dois são sensacionais, né? O Marubim hoje ele presta consultoria, tem referência, né? Mundial, né? No uso da lanterna. Então tem vários fabricantes que mandam lanternas para ele, pede para ele emitir pareceres para que eles possam aperfeiçoar as lanternas para o uso policial. Então, tipo assim, e aí as pessoas inadvertidamente acabam cometendo esse tipo aí de gafe, né? Mas os dois se dedicam muito e eles tem excelentes vídeos demonstrando, né? Principalmente na parte de tiro. O Marubim também que labuta nesta área, né? Então a gente tem ali, e esse material fica depositado sempre ali. E todo ano a gente fala para os instrutores, né? Ó, tu tem que apresentar coisa nova. Porque se toda vez que eu vir aqui falar a mesma coisa, o nosso próximo podcast não vai ter audiência. Sim. Né? Porque o coronel falando a mesma coisa. Então é a mesma coisa lá pro EAD. Se eu vir aqui fazer uma aula pro João, né, de pilotagem básica de helicóptero, mas eu já sei pilotar, eu já estou pilotando lá biturbina, né? Ainda não, coronel. Helicóptero com 6 hélices, né? Com 100... Faça tunô, faça invertido. Entendeu? Já estou voando de cabeça para baixo. E aí, tipo assim, o básico ele já sabe, ele não vai se prestar a assistir um vídeo. Então a gente está fazendo vídeos curtos, né, com conteúdo atualizado, conteúdo novo. Então está saindo um negócio bem aprazível para realmente chamar a atenção do efetivo, e a gente tem conseguido bons resultados. A mesma coisa a questão das abordagens, né? Nós detectamos que nas abordagens era no PAEC estavam fazendo treinamento, abordagem sempre com 4 policiais. Mas eu não posso fazer essa abordagem porque na rua eu trabalho com 2. Né? Então a gente reviu essa questão, então está sendo adaptado, está sendo corrigido. Nós estamos implementando agora no PAEC a questão da condução de direção policial. Né? A gente implementou que o curso, a primeira parte do curso, que vai ser durante o curso de formação, é a parte teórica, e a parte prática depois o policial faz lá na sua unidade. Né? Nós já fizemos 2 ou 3 edições de curso de multiplicadores dos oficiais, para que esses deem instrução prática durante o PAEC, para que todo efetivo passe por essa instrução. Né? Eu sou de um tempo que todo mundo falava que era galope, e todo mundo sabia que o galope não era só o passo do cavalo, né? Era os procedimentos, né? O processo mnemônico de saber o que fiscalizar na viatura. Que foi esquecido durante um bom tempo. Né? E aí hoje tu questiona ali o que é o galope, e as pessoas, não, o galope deve ser o pessoal do regimento que sabe. Né? Mas na verdade não é. Verificar ali, né? Gasolina, água, luz, pneu, né? Então toda aquela questão da viatura. E essa parte a gente está fazendo também nesse plano anual. Então o plano anual está sempre trazendo novidades, né? A gente não é mais algo que é obrigatório só para
que a PM3 tenha lá uma planilha dizendo que passou efetivo para uma possível entrevista, um possível desempenho. Não, longe disso. O plano anual é realmente para dar informação, para atualizar o efetivo de atualização legislativa, né, de atualização de normas, de reforço de algum protocolo. Então, todas aquelas deficiências que a gente vê ao longo de um ano, no outro ano a gente corrige desta forma. Sim. O coronel falou um negócio, fazer um gancho, coronel. Por acaso, os colegas que o senhor nominou são meus colegas de turma, eu conheço bem. O Ricardo é sensacional, ele tem doutorado, é um cara que no meio acadêmico todo mundo conhece ele pela excelência da temática de direitos humanos, tem 2 livros escritos, o Marobim, como o senhor referiu, consultor aí, conhecido na área do uso da lanterna, né? E o senhor falou outro colega também de turma aí, que é o Johan. Hoje, quem não conhece o Johan na arte da direção policial é convidado em outros estados. Então, fazer uma pergunta para o senhor na questão. O nosso corpo docente hoje, a gente pode dizer que é um corpo docente de excelência? Eu tenho empiricamente que nós estamos no nível altíssimo. Mas aí eu gostaria de saber assim, se é uma percepção errônea minha ou... Nós estamos evoluindo, né? Nós temos excelentes instrutores, mas nós ainda não temos todo um corpo de instrutores, e eu não estou aqui para esconder, né? Botar o tapete em cima da nossa poeira, né? Eu tenho que apresentar aqui as nossas mazelas sem problema nenhum, porque nós estamos trabalhando para melhorar isso, né? Então a gente procura um nivelamento, a gente procura todo ano fazer treinamento com esses professores, né? E a gente detectando a deficiência de alguns, né? Por isso que nós estamos agora, assim que nós receber essas técnicas, essas pedagogas, elas vão ter essa atribuição de ir nas salas de aula e fazer essa verificação para nós passar a dar esses feedbacks para os instrutores. Semana passada, como eu falei, né? A gente esteve em São José dos Campos e tivemos a oportunidade de ir no ITA, né? De visitar a escola e de visitar outras escolas também privadas lá. E a gente pegou em uma das palestras lá a questão de dar o feedback para o instrutor, e eles citaram um exemplo, né, de um professor que era uma sumidade na questão de matemática, mas ele às vezes bagunçava a lousa, né? Ele fazia grandes equações e aí no meio algum aluno fazia alguma coisa e ele fazia um rascunho ali no meio daquela equação e seguia fazendo a equação. E aí o aluno às vezes dava uma piscada, copiava tudo, na hora de estudar não entendia a conta. Né? O que ele fez aqui? Se perdi. E aí, essa reclamação começou a ser recorrente e a coordenação que tinha essa missão de dar o feedback aos professores passou a assistir às aulas dele, tirou foto da lousa, apresentou para ele outras lousas e deu a sugestão. Não, faz o rascunhozinho no campo, só se doutrina para isso. E, tipo assim, às vezes foi um pequeno detalhe que ele não se apercebia, que ele passou a ser lá de um mediano, que a gente fala hoje, para um excelente instrutor, entendeu? Ele passou a integrar esse na sua plenitude. A gente está procurando isso, né? A gente vai procurar as deficiências e a ideia de procurar deficiência não é no intuito de mostrar no que tu é ruim, não. É apontar aquilo que tu pode melhorar, né? É uma outra visão da coisa. Tinha no passado um curso, né, que era técnica de ensino. Esse ano nós estamos, inclusive, formatando o curso de técnica de ensino novamente, né, para oficiais, para oficiais e praças, né, na verdade. Então a gente está formatando, a gente fez um resgate aqui de vários sargentos e alguns oficiais que fizeram curso fora na PM de São Paulo, inclusive na Marinha, curso de instrutor, e nós estamos compilando esse material para voltar com esse. Porque, de novo, né, quando eu fiz o CFO, nós tínhamos essa classe de técnica de ensino, e hoje não tem mais. Então, tipo assim, hoje o capitão, ele sai, ele vai meio, como tu falou, né? Ele aprende sofrendo. E às vezes, se eu não tô lá dizendo para ele, não pode passar na frente ali do projetor, né? Porque quando alguém for perguntar alguma coisa para ti, tu te afasta para que a pessoa fale mais alto e a turma inteira ouça, né? Quando as pessoas estão falando, tu não para de fazer, então, tipo assim, se ele tá conversando demais, primeiro tu só olha, depois tu faz o sinal com a mão, para depois, aí tu para depois tu fazer a intervenção e pedir para ele falar, caso ele não tenha percebido. Então, existem técnicas
né, que as pessoas não sabem, porque não tiveram esse aprendizado. Então a gente vai formatar esse curso, né, para dar esse feedback, para orientar para que nós consigamos ter um quadro de excelência de todos os nossos professores. A gente tem muita gente boa, nós temos excelentes, né, em algumas cadeiras, em algumas matérias, mas são aquelas pessoas que já trazem isso talvez do mundo civil, porque daqui a pouco já davam aula em alguma universidade, dão aula em alguma escola, em algum cursinho, né? Ou tem aquelas pessoas que às vezes têm Habilidade natural, aquela né? habilidade natural de conversar, de cativar, e as pessoas se autopolicia, né? Mas a gente vai está com esse curso para sair este ano, né? E além disso, nós vamos ter essas pedagogas aí que vão dar esses feedbacks para que a gente possa melhorar o nosso corpo. Mas o repassar a matéria, todos repassam. A gente não tem problema de reprovação ou algo assim por deficiência do instrutor. Mas a gente sabe que a gente pode melhorar e talvez a minha régua, né, seja muito... Eu costumo brincar lá que a minha régua é muito grande, né, para ser medida. Então, tipo assim, eu quero que todo mundo se nivele pela minha régua. Então, é difícil eu dizer assim que todos os instrutores são de excelência lá. O meu quadro ainda... Eu preciso melhorar o nosso pessoal. Nós precisamos de uma evolução constante. E a avaliação que o quadro estava mencionando do pessoal que vem fazer o CBFPM, já vem a maioria com curso superior, no CSPM, no que eu tive contato, já tinha uns 4, 5 que já eram mestres, e um estava fazendo doutorado. Então assim, o nível tem sido, até para o instrutor, é um desafio para o instrutor dar aula no curso de formação superior aí da... Essa questão da trazer habilidades, né, de outras situações, a gente vê também no curso de soldado, né, quadros. Que o policial ele é formado para ser militar e policial. Exato. Né? Alguns que vêm das Forças Armadas já têm, né, uma certa formação na área militar. Mas na parte policial ainda tem dificuldades. Né? Então é uma questão também de trazer para ele esse novo mundo, para ele se adaptar. Com certeza. Muito bem. Eu até... Esse teu ganchinho aí, que é algo que a gente tem tentado mudar na percepção do nosso policial hoje, né? O militar, de forma geral, ele trata... óbvio que ele defende toda uma população, mas ele trata com o inimigo, né? Ele é preparado para tratar com o inimigo. E o policial, na verdade, nós não temos inimigo. Nós temos clientes, né? Nós temos o cidadão, que são as pessoas que nós temos que defender. Mas defender de quem? Defender de uma outra pessoa que nós também temos que proteger. Né? Então nós temos casos aí que às vezes a gente prende o delinquente, o criminoso, e aí ele está numa situação que ele vai ser linchado, e aquele alvo, ele passou a ser, a partir daquele momento, nosso cliente, porque nós temos que defender a integridade física dele até apresentar lá na delegacia a quem compete fazer lá o flagrante, e depois para o judiciário para poder julgar, porque essa não é a nossa atribuição. A nossa atribuição é proteger indistintamente toda a sociedade. Então a gente tem tentado mudar essa cultura de percepção. E veja bem, o proteger, o ser simpático é bem diferente, e ser firme é diferente de ser mal educado, né? Ou de olhar para cima, ou de tratar todo mundo com uma certa rispidez e de inimigo, né? Ao contrário. E às vezes a gente tem algumas pessoas que confundem essa questão, né? De, eu sou policial militar, ou eu sou militar, eu sou superior, ou eu tenho que te olhar assim. Não. Todo mundo é o nosso cliente. Nós temos que ser simpáticos, solícitos, e atender e proteger todo mundo, né? Aquele que foge às regras, a gente age com rigor a mais, né? Mas mesmo agindo com rigor a mais, a gente também tem a obrigação de alcançar para ele todos os direitos que lhe é de direito, né? E proteger a integridade física a partir do momento que ele passa a ser minha responsabilidade, né? A outra autoridade competente para dar a continuação na ocorrência. Então, se a gente pensar, a grosso modo, todos são nossos clientes, todos são comunidade atendida. E essa mudança de percepção, essa mudança de entendimento que a gente tem levado. E aí, quando eu falo, né, que hoje a gente tem uma formação, que a gente busca a formação humana, né? Então, nesse sentido, entendeu? É nesse sentido mais amplo de entendimento dessa sociedade que a gente tem buscado a formação hoje do policial. Por isso que a gente está bem tranquilo
que o nosso B é de básico, não é de brabo. Ninguém pede para sair. A formação, eu acho que é uma das partes mais complexas que nós temos na instituição, né? Porque é a partir dali que a gente vai ter a certeza do sucesso ou insucesso da nossa atividade no dia a dia na relação com a sociedade, né? Se formarmos bem, a possibilidade de sucesso é maior. Se formarmos mal, a possibilidade do insucesso é maior. Então, o departamento de ensino tem um desafio enorme, né? Uma responsabilidade gigantesca lá, né? Principalmente a atividade ali exercida nas escolas de formação de soldado é algo muito importante, é um desafio enorme, né, Quadros? Exatamente, é um desafio enorme, mas é muito motivador. Muito motivador porque realmente nós temos a consciência, né, de que ali vai começar, né, a formação de um profissional de segurança pública que vai durar mais de 30 anos na nossa instituição. Sim. Então, isso é muito especial. Então, nós temos que ter muita responsabilidade, muita seriedade, muito profissionalismo para lidar com isso, né? E isso é muito motivador, faz com que a gente não canse de trabalhar, faz com que a gente não canse de se doar nessa área, porque tudo vale a pena. Cada sementinha que nós plantarmos naquele profissional, isso vai dar frutos lá na frente. E frutos que depois, quando nós formos para a reserva, nós vamos continuar colhendo, porque nós vamos fazer parte da sociedade que vai ser protegida por aquele profissional que nós formamos hoje. Então, isso é muito bacana, isso é muito bonito. Na parte do ensino, isso é muito motivador. É muito nobre. Sim, a sensação, quem trabalha, os colegas que estão no departamento de ensino, eu considero uma das atividades mais nobres da nossa instituição, poder formar aquele que será nosso colega, né? Exatamente. Hoje você está formando ele na escola, mas amanhã ele pode ser teu patrulheiro na viatura. Será, então, inevitavelmente, a gente vai... A brigada é redonda, né, que se fala. A gente vai se encontrar. É a única unidade da brigada que a gente pode afirmar que toda a brigada passou. Sim. Toda a brigada serviu. Todo efetivo da brigada serviu no departamento de ensino. É uma honra muito grande, por exemplo, o oficial ir lá para a academia de polícia e poder formar seu colega, seu oficial, que amanhã vai ter seu comandado em alguma unidade. Exatamente. Com certeza. Mas, meus amigos, teremos muito mais assuntos para conversarmos, mas estamos chegando ao final da nossa conversa. Agora a gente tem uma situação que vou falar aqui algumas palavras e gostaria que os senhores dissessem, né, o que pensam dela. Vamos começar pelo coronel. Coronel, família. O alicerce que nos sustenta na carreira, né? A família do brigadiano, e eu vou dizer que hoje a minha esposa também é brigadiana, né? Então a gente... e aí talvez para ela seja até mais fácil compreender a questão da brigada, mas eu acho que se a gente não tiver uma família estruturada, né, o suporte ali da família em casa, a gente não consegue trabalhar, porque não consegue focar. Então, em algum momento, tu vai estar desestabilizado. Então, acho que o teu nível, né, o teu nivelamento, o teu centro, ele começa com um alicerce forte. Esse alicerce forte é em casa. Então, tem que estar com a casa tranquila, né, para tu poder render bastante na rua. Sim. Claro. Família realmente é a base, né? Não tem como ser diferente. Quando a gente tem uma família estruturada, alguém que nos apoia, né, pessoas que nos apoiam, isso reflete também no nosso trabalho. E o inverso também é verdadeiro. Quando nós não temos um apoio, não temos uma compreensão, né, nós não vamos conseguir exercer as nossas funções de uma forma plena. E a gente costuma falar, inclusive para os alunos, que quando alguém entra para a brigada, a família entra junto. A família entra junto. A família acaba sofrendo também junto, né? E também colhendo os frutos junto. Então, principalmente do aluno soldado, a família sofre muito com a distância, né? Com a ausência. Então, a gente, inclusive na última formatura, né, coronel? Eu fiz um discurso voltado à família, né? Pedindo o apoio da família para os nossos alunos soldados, porque isso vai ser determinante para o sucesso ou para o insucesso deles no curso, né? Quanto mais força, né, a família empregar, né, naquele aluno, quanto mais apoio ele tiver, um melhor curso ele vai fazer e o melhor profissional ele vai ser, né? Isso também, para mim, né, é igual, né?
A minha família é do litoral. Eu estou trabalhando aqui longe da família. Então a família apoia, a família compreende a ausência e isso me dá, né, tranquilidade para poder empregar todos os meus esforços na escola. Então é uma base indispensável. Sim. Né? Quadros, Brigada Militar. Brigada Militar é um sonho realizado, né, e uma missão de vida. Então eu acho que todo ser humano ele tem que ter uma missão, né? Ele tem que entender para que ele nasceu. Eu nasci para quê? O que eu estou fazendo aqui? Né? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo um dia se fez e deve se fazer. Né? E eu vejo que a Brigada Militar é a minha missão de vida. Então eu vivo a Brigada Militar, né? Tenho orgulho de estar na Brigada Militar, desde que eu incluí na instituição, desde que eu botei os meus pés na Academia de Polícia Militar, entrei com o meu carro pela primeira vez na Academia de Polícia Militar, no complexo do Departamento de Ensino, eu sempre tive a certeza de estar no lugar certo. Né? Sempre tive sempre senti uma energia, inclusive nas formaturas, etc., que me dava certeza de tipo assim, ó, eu estou onde eu deveria estar. Então, a Brigada Militar é uma missão, é um sonho realizado. Coronel, Brigada Militar. Brigada Militar é família, né? Tudo que eu tenho, eu devo à Brigada Militar, inclusive a minha família, né? Inclusive a minha família. Então, eu acho que qualquer agradecimento ou qualquer coisa que eu falar da Brigada Militar, eu tenho mais do que amigos, eu tenho irmãos dentro da Brigada Militar. Então, as pessoas que a gente acaba se relacionando, né, e a gente encontra, acho que as maiores satisfações da minha vida foram advindas da Brigada Militar, e acho que para mim a gente tem aquele simbolismo, né? Todo mundo fala que a Brigada é a mãe, né? A mãe Brigada. Para mim, literalmente, ela foi a mãe Brigada. Eu devo tudo que tenho, né? E tudo que sou para a Brigada Militar. As pessoas que me cercam, os meus grandes amigos, as minhas grandes amizades, as oportunidades que eu tive na minha vida, né? E acredito ainda, as portas que ainda me serão abertas, eu devo isso tudo à Brigada Militar. As pessoas que estão fora, às vezes não têm noção ou dimensão do quão grande é a Brigada Militar, ou das possibilidades que essa instituição, que este nome, né, abre e pode te favorecer. Né? E não só em questões financeiras, mas na questão pessoal mesmo, né? De satisfação. A gente é algo que é indescritível, são coisas que a gente não consegue explicar porque as pessoas não vão conseguir entender. Né? Então, tipo assim, Brigada Militar eu acho que é mais que uma realização de sonho, né? É realmente um coração de mãe, e daquela mãe que mima o filho, né? Porque a gente, se não fosse a Brigada Militar, não sei se eu estaria aqui, né? E se seria quem eu sou. Sim. Muito bem, então, da minha parte, gostaria de agradecer a presença do Obrigado. Dirceu, Major Quadros, Major João Marcelo nos apoiando aqui. E deixo o microfone aberto para últimas palavras. Gostariam de... Eu quero até aproveitar aqui os nossos, quem está nos assistindo, né, para poder divulgar aqui então os nossos editais, né, então nós temos 3 editais abertos. O edital de soldado é o último, e isso é bom referenciar, né, é o nosso último edital de nível médio. Então aquelas pessoas que têm interesse, venham. Os editais estão todos à disposição na página da Brigada Militar. Acessa lá, né, www.brigadamilitar, que vai ter acesso ali, concursos, né? Aí tá ali todos os editais com tudo explicadinho, a quantidade de vagas, o que precisa, onde se inscrever, né? A data das provas. Então nós temos o edital de soldado, 1.200 vagas de soldado, inscrições até o dia 22 de abril. É ali, né? CSPM, né? Curso Superior Policial Militar, curso de oficiais, 120 vagas, inscrições até o dia 5 de maio. E pro quadro de oficiais de saúde, né, que é o curso básico de oficiais de saúde da Brigada Militar, 30 vagas, inscrições até o dia 7 de maio. Esse curso é bom ver o edital porque tem algumas especialidades, né? Uhum. E aí algumas quantidades, dentro dessas 30 vagas tem algumas especialidades e uma quantidade limite dentro de cada especialidade. Então,
o médico for de tal especialidade, ele se inscreve ali, que ele dentro daquele vai concorrer dentro daquela especialidade dele. Todas as provas têm teste físico, psicológico, investigação social, investigação da vida pregressa, né? No médico tem uma prova de título, se não me falha a memória, tem uma prova teórica, então é bom o pessoal vir preparado, né? E tá aí, deixo o convite a todos aqueles que querem ingressar numa carreira militar, que querem fazer parte dessa carreira brigadiana, né? E poder desfrutar de tudo isso que a gente tenta explicar, mas a gente poderia passar aqui 1000 anos falando e acho que nós não conseguiríamos falar tudo, né? E a gente brinca que se quiser ter num futuro histórias para contar na volta de uma fogueira e talvez ter que queimar a floresta amazônica de tanta história que tem para, né, queimando lenha, venha para a Brigada Militar, né? Porque na brigada a gente fala que o impossível vai acontecer no mínimo 5 vezes, Sim. né? No mínimo 5 vezes. Então venha ver isso com seus próprios olhos. Com certeza. Eu gostaria de fazer um agradecimento, né, para o meu efetivo, porque ninguém faz nada sozinho, né? Se a gente consegue formar bem os nossos alunos lá na escola, isso se dá em virtude de pessoas que são competentes e comprometidas e que muitas vezes não aparecem, né? Porque hoje eu estou aqui representando a SES Porto Alegre, mas eu não faço nada sozinho. Então eu gostaria de nominar, né, agradecer ao Tenente Ricardo, ao Tenente Ana Cláudia, ao Sargento Capelari, ao Sargento Lima, ao Sargento Fernandes e aos soldados Lenise, Moroni, Militz, Laís, Eduardo, Melo, Cordeiro, Conter, Raul, Evangelista, Estelmac, Lins e Capitani. Eu tô lendo para não esquecer ninguém, né? Mas o Ricardo é nosso amigo de faculdade aí, o Edgar Ricardo, Ricardo, é isso. um baita polícia aí. Exatamente. Baita polícia. Exatamente. A lenda da brigada. Exatamente. E tá lá, ele é o comandante do corpo de alunos, né? A Tenente Ana Cláudia é a chefe da seção de ensino. Então, todos que eu nominei aqui agora, todos têm uma parcela de contribuição expressiva para a formação dos nossos alunos soldados. E se nós temos, né, bons policiais ali nas ruas, bem formados, isso não se dá só em relação ao comandante. A gente dá o norte, né? E as pessoas comprometidas e dedicadas fazem isso acontecer. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo eles que têm a responsabilidade, né, têm o comprometimento e a lealdade com esse comandante que deve ser ressaltada. Sim. Então, encerramos, né? Agradecer o Coronel Disseu, o Major Quadros, agradecer ao meu amigo aí, meu companheiro de longa data aí desde a faculdade, o Munhoz aí, pela paciência, agradecer a SBM pelo convite aí para participar, contribuindo aí com algumas palavras, né? E desejar sucesso a todos, saúde, e os colegas que estiverem nos assistindo aí, que venham fazer parte dessa família, como o Coronel Disseu disse, é uma família em que a gente muitas vezes nos encontra, na verdade, para falar de histórias familiares, né? Sim. Que a gente tem ao longo da carreira. Obrigado certeza. mais uma vez aí, Munhoz. Então, assim, nós encerramos mais um Conexão SBM. Agradecemos a todos que estiveram conosco e contamos com a sua participação em uma próxima oportunidade. Até mais.